Olá, eu sou o João das Plantas e o vídeo de hoje será uma atualização do Croton Ginga, essa planta colorida, né, que tem suas características que realmente chamam a atenção das pessoas, conquistam o coração das pessoas. Então hoje eu vou te mostrar como essa planta minha está depois de já alguns meses de cultivo dela, de replante, de adubação. Então ela gostou dos cuidados que eu dei para ela e hoje eu quero te mostrar como ela está. Acompanhe o conteúdo de hoje comigo. Se você chegou aqui no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos. Se você gostar do conteúdo de hoje, comente e me conta o que achou, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas e agora vem comigo. Olha só, então vou começar te mostrando como essa planta está atualmente e vou deixar também para você na tela final o vídeo de como ela era, como ela estava alguns meses atrás, quando eu a comprei, né? Ela estava em um pote menor também. Quando eu comprei essa planta, eu replantei ela nesse vaso aqui, daí ela enraizou, né? Gerou novas raízes, cresceu mais. É uma planta, gente, realmente muito bonita. O Croton Ginga, ele é um espetáculo, né? É uma planta que realmente eu não consigo ficar sem, porque ela tem uma beleza muito particular, né? E ela é muito alegre, uma planta colorida, alegre, chamativa, né? Olha só, então o Croton é uma planta tropical, existem centenas de variedades de crótons, então tem muitos tipos diferentes, né? Tipos tanto de folhas, de formatos das folhas, tipos também de cores diferentes. Esse aqui, por exemplo, é amarelo com vermelho, laranja. Tem aqueles que são apenas verde com amarelo. Tem algumas cores diferentes, tem apenas verde, né? Tem muitas variedades de cróton, existem centenas deles. São plantas tropicais que gostam de clima, né? De calor, de umidade também. Então eles apreciam calorzinho e umidade tanto nas raízes quanto nas folhas. Um cróton nunca pode ficar seco, né? Ele gosta de solo aqui, ó, raízes sempre bem úmidas. É uma planta arbustiva, então ele tem aqui esse tronco lenhoso, né? Que fica pouco flexível, fica mais rígido, é mais fibroso. E ele vai crescendo, gente. Essa minha planta aqui, por exemplo, ó, tem esse caule único aqui, mas como ela passou por uma poda naquela região, ela gerou 3 novas hastes, que são essas aqui, né? E aí, olha como o efeito da planta muda, né? Com mais hastes, ele também fica mais colorido. Por quê? Porque essa é uma planta que tem as pontas das folhas mais coloridas. Então, quanto mais pontas ela tiver, mais colorida ela ficará, né? Então, olha que interessante. Aqui são as folhas mais novas, né? E por isso que eu digo, quanto mais pontas ela tiver, mais colorida, mais vibrante ela será. Então, se você fizer podas, né, nos galhos aqui da sua planta, ela vai bifurcando, gerando então ao invés de uma, talvez 2 ou mais hastes, e vai ficando mais cheia, né, mais volumosa. As principais características desse Croton Ginga em particular é que ele possui as folhas, gente, recurvadas, assim, elas são torcidas, fazendo como se fosse um movimento de um parafuso. Então, ele também é conhecido popularmente como Croton parafuso, né? Por esse motivo. Olha só, essas folhas todas curvadinhas assim, que fazem esse movimento, como se fosse realmente um parafuso. É muito interessante. Algumas são mais curvadas, outras não, nem tanto, mas ele em geral tem essas características. Essa é uma planta variegada, né? Porque tem essas presenças de cores aqui diferente do verde tradicional. Então essa é uma característica também bem interessante dela. Às vezes, gente, olha como que é tão interessante uma planta com essa característica de ter essas folhas recurvadas. Às vezes pode surgir uma folha, olha, diferente das demais. Então olha aqui que interessante, uma folha mais arredondada. E outro detalhe muito legal desse Croton é que ele tem as folhas aqui, ó, na parte central ele tem um prolongamento dessa nervura com uma agulhinha aqui na ponta. Então olha isso, uma agulhinha. E às vezes essa agulhinha
pode também gerar uma pequena folhinha aqui na ponta, né, dessa extremidade, desse prolongamento. Olha aqui esse exemplo. É muito interessante, gente. Parece, né, é um charme dessa planta. É raro de acontecer, não vai acontecer em todas as folhas, até porque essa não é a principal característica dessa planta, mas às vezes acontece. Aqui, na verdade, nessa minha planta, eu só tô vendo esse exemplo aqui, ó. Uma característica também muito interessante dos crótons, esses coloridos assim, principalmente esses avermelhados, é que no período do outono e do inverno, eles ficam mais avermelhados, com uma cor mais forte mesmo, uma cor mais quente, assim. E aí, isso é bem visível, porque geralmente no período do outono e do inverno, eles soltam menos folhas, eles tendem a crescer um pouco mais devagar, até porque se trata de uma planta tropical que prefere um clima mais quente. Então, quando o clima fica mais frio, no período do outono e do inverno, eles ficam um pouco mais lentos para crescer. E aí, gerando menos folhas, as folhas que já estão na planta vão tender a amadurecer. Elas vão ficar mais antigas, digamos assim. E aí elas ficam por si, né, mais avermelhadas. Olha isso aqui, gente. Parece até chaminhas de fogo. Essa planta, essa variedade de cróton é um dos que eu realmente mais gosto, porque eu acho ele muito incrível. Uma folha sempre é diferente da outra. As colorações também são diferentes. Aí olha para você ver, ele tem o verde, o amarelo, o laranja, o vermelho. Ele vai mesclando todas essas cores e as folhas mais antigas, mais aqui da base da planta, de baixo, vão ficando até com um tom mais marrom, porque elas já amadureceram o suficiente. Agora vamos lá. Como ter uma planta dessa saudável, gente? O segredo é oferecer aquilo que ela precisa. Muita luz. Essa é uma planta que é uma planta de sol pleno. Cróton é um arbusto, né? Pode ser plantado no chão, né, em ambientes abertos e externos, né, sob sol pleno, mas eles são produzidos, né, em muitos casos, para ambientes internos. Então eles vão sobreviver com muita luz, mas sem sol direto. Inclusive o sol direto nesses que são produzidos para ambientes internos pode causar queimaduras nas folhas, porque elas cresceram, né, sem receber sol forte, apenas, né, luz filtrada. Então é importante ir também acostumando essa planta aos poucos, caso você queira colocá-la no sol direto, né, e caso ela tenha vindo de um ambiente, né, de cultivo protegido em estufas, que é como se ela fosse mais sensível mesmo, e realmente ela é. Mas é possível adaptar ao sol pleno ou também cultivar uma maravilha dessa, né, em ambiente interno, né, alegrando então o seu espaço, porque olha essas cores, realmente é impactante, né? Uma planta muito alegre, muito viva. Outra coisa que não pode faltar para ele é água, gente. Cróton, todos os crótons amam água, então eles precisam de regas bem frequentes, diárias, né? Eles gostam de solo sempre úmido, substrato rico em matéria orgânica, bem adubado, né? Eu uso aqui NPK 10-10-10 com outros nutrientes, então isso também contribui para a vegetação e para o crescimento dessa planta, e aí ele vai ficando cada vez mais saudável. O ideal para cultivo dessa planta é um local com um solzinho fraco, né? Que não vai faltar luz e também não vai ser sol em excesso, né? Até porque ele com menos sol em um ambiente um pouco mais sombreado, só com um solzinho fraco por pouco tempo, ele fica com as folhas bem vibrantes, né, maiores e também bem coloridas. Então, a escolha do local é importante. E falando sobre uma praga comum que pode surgir nos crótons, é o ácaro, gente. O ácaro é proveniente de uma aranha, tá? De uma aranha, de um aracnídeo que se instala na planta e que vai fazendo ali teinhas, né? Pode surgir também cochonilhas. Então, para tratar isso, é bom prevenir, né? Sempre dando um banho de mangueira ou de chuveiro ou de ducha na planta, e também, se surgir a praga, né, você limpar o local, né, tirar toda essa cochonilha, todo esse ácaro, e também aplicar de preferência um fungicida aí nessa planta para prevenir, né, para que isso não tome conta da sua planta por completo.
Então é isso, gente. Não tem muito segredo. Essas são as dicas básicas para o cultivo dessa planta que é tão linda, né? Tão especial e que eu também gosto tanto. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de acompanhar esse conteúdo e de ver essa atualização do Croton Ginga, essa planta tão bonita, colorida, né? Alegre e que nos conquista. Se você gostou do vídeo de hoje, comente e me diz o que achou. Curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas. Não deixe de se inscrever no canal se ainda não é inscrito ou inscrito para acompanhar os próximos conteúdos daqui. Um abraço para você e até o próximo vídeo.